Você está tendo dificuldades em selecionar boas empresas? Anda preocupado com a volatilidade do mercado? Ou talvez você perdeu muito dinheiro selecionando algumas empresas ano passado? Fica com medo de algo de ruim acontecer com a empresa? Você está tendo dificuldades em selecionar boas empresas? Boas ações? Anda preocupado com a volatilidade do mercado? Tem medo de investir grandes quantias de capital em ações em algumas empresas? Fica com medo de algo de ruim acontecer com essas empresas? Ou então você, assessor, está tendo dificuldade de ofertar algumas ações para os seus clientes? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Me chamo Felipe Pessini, sou investidor profissional e nesse vídeo eu vou tentar mostrar para você como você pode selecionar boas empresas, empresas de altíssima qualidade, empresas que geram muito fluxo de caixa, bem como empresas que pagam dividendo. E também vou mostrar uma maneira de selecionar empresas baratas. Nós vamos montar juntos uma carteira com 30 ativos distribuídos em 3 conjuntos diferentes. E o último conjunto deles eu vou aplicar uma metodologia de um dos maiores gestores de fundos dos Estados Unidos, no qual ele olha apenas para 2 indicadores e com esses 2 indicadores ele teve uma rentabilidade muito grande nos últimos 17 anos. Bom, e nós vamos fazer isso através dos filtros de balanço. Eu tenho certeza que conhecendo a saúde financeira das suas empresas, das empresas que você tem em carteira, entendendo a parte contábil de cada uma delas, saber interpretar os indicadores fundamentalistas das empresas que você quer ter em carteira, você terá resultados muito melhores na bolsa e ainda perderá o medo de investir devido às oscilações do mercado. Bom, diversos milionários e bilionários fizeram fortunas na bolsa através da seleção de boas empresas, investindo no longo prazo, escolhendo bons papéis, boas empresas escolhidas através de fundamentos. Inclusive, o último filtro que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, ele é um filtro que é utilizado por um gestor americano famoso, que teve uma rentabilidade histórica de 30,8% em dólar durante o período de 17 anos, enquanto no mesmo período o S&P cresceu uma média de 12% ao ano. E ele olha apenas para 2 indicadores fundamentalistas, que são 2 indicadores que você não vê em nenhum site de indicadores, e eu vou mostrar para você como que você pode elaborar esses indicadores e como você pode trabalhar eles e selecionar as ações com base nesses 2 indicadores fundamentais. Bom, isso é muito importante porque investindo sem fundamentos, sem conhecimento, é difícil ter bons resultados. Fazendo um paralelo aqui com viagens, é como se você pegasse um carro de algum conhecido seu e precisasse viajar numa distância maior que 1000 quilômetros, por exemplo, e você não conhece a estrada, não conhece o estado do carro, como estão os pneus, você simplesmente pega o carro e tem que realizar essa viagem. Eu tenho certeza que essa mesma situação, se você tivesse um carro o qual você conhecesse o estado dele, soubesse que ele foi na revisão do último mês, que os pneus estão calibrados, novos, não estão carecas, você conhece a segurança do carro também, nesse trajeto você ficaria muito mais tranquilo e seguro de fazer essa viagem, diferentemente do caso contrário. Com a bolsa é a mesma coisa, quanto mais conhecimento você tem da empresa, da ação que você tem em carteira, mais tranquilo você passa pelas oscilações, pela volatilidade. Mesmo quando cai o preço dessas empresas, você sabe que o seu valor se mantém e isso abre oportunidade para você fazer novos aportes e não sair da empresa ou perder dinheiro com isso. Porque no longo prazo, as boas empresas sempre tendem a retornar aos seus acionistas. E é muito importante saber fazer esses filtros agora por conta de 3 motivos. O primeiro são as eleições que estão por vir nesse ano, que normalmente abrem espaço para grandes volatilidades no mercado. O segundo ponto é a inflação. Inflação é difícil investir com inflação no radar dos investidores, então tem que saber escolher empresas com vantagem competitiva durável, empresas de alta eficiência e qualidade que consigam repassar os seus preços para o consumidor final, e a alta forte da taxa de juros nos últimos meses. Isso também impacta bastante a maneira como você investe nas ações. Então, por isso que é muito importante você saber fazer o que a gente vai mostrar aqui agora. Bom, agora a gente vai aqui para a tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer esses filtros, tá? Então, eu vou mostrar aqui a tela. A gente vai fazer 3 filtros de balanço. Um deles vai ser as empresas de qualidade. A gente vai encontrar 10 empresas de qualidade. O outro vão ser empresas de dividendos e, por fim, empresas baratas, tá bom? Então, são 3 filtros, a gente vai buscar 10 empresas de cada uma delas e montar uma carteira com 30 empresas, tá? A gente faz esse procedimento para chegar numa amostra de empresas em que seja plausível a gente realizar o estudo individualmente. Como o universo de empresas é muito grande, fica difícil da gente estudar um a um todas elas. Então, a gente aplica esses filtros de balanço justamente para filtrar determinadas empresas interessantes, para que daí a gente possa fazer um mapeamento delas profundamente, entender todo o modelo de negócios, entender as entrelinhas, estudar realmente a fundo a empresa, fazer essa análise. Agora, antes disso, a gente precisa fazer esses filtros de balanço para tirar um quantitativo dessas empresas, tá?
Então nós vamos fazer esses 3 filtros e lembrando que o último filtro de empresas baratas é um filtro usado por um gestor americano famoso, que teve rentabilidades altíssimas, e ao final desse vídeo a gente vai montar 10 empresas com base nessa metodologia desse gestor que olha apenas para 2 indicadores. Então fica até o final que isso vai ser bem interessante. Bom, o primeiro passo são as empresas de qualidade, tá? Que quando a gente fala em empresas de qualidade, o que a gente procura? A gente sempre olha para eficiência e rentabilidade. As grandes metodologias do Warren Buffett, por exemplo, de seleção de ações, que olham muito para a vantagem competitiva durável da empresa, ele analisa bastante a questão das margens, da rentabilidade, da eficiência daquela empresa. Então, uma empresa que é eficiente e rentável, ela provavelmente é uma empresa que tem uma vantagem competitiva durável e para o acionista ela é uma empresa de grande valor. Primeiro a gente vai começar por esse filtro de eficiência e rentabilidade. Bom, vamos começar pela eficiência. Quando a gente fala de eficiência, a gente olha diretamente para as margens, tá? É importante a gente analisar as margens da empresa. Quanto maior a margem da empresa, mais rentável ela se torna, mais eficiente ela é. E então é muito importante a gente olhar para essas 3 margens: a margem bruta, a margem líquida e a margem EBIT. E eu vou explicar cada uma delas aqui em detalhe. Bom, como eu falei, vamos fazer junto. Então a gente vai entrar aqui no site do Status Invest, a gente vai fazer uma busca avançada. A gente não vai fazer nenhum filtro de setor, subsetor, a gente vai pegar ações gerais mesmo, tá? E a gente vai fazer o download dessa planilha. Bom, fazendo o download da planilha, a gente vê que tem várias informações. E aqui a gente vai deixar só as informações que nos interessam, tá? Então eu vou marcar aqui, por exemplo, as margens. Vou grifar de amarelo. Bom, então vamos lá. O que é a margem bruta, tá? A margem bruta ela pega a receita líquida e compara com o resultado bruto da empresa, que é o lucro bruto. Então a gente pega o lucro bruto e divide pela receita líquida. Com isso a gente tem a margem bruta, tá? É uma margem muito interessante, é uma margem muito importante de se analisar e o principal é que ela esteja acima de pelo menos 40%, 50%, já começa a ser um número interessante. A margem EBIT, o que é o EBIT? Enquanto na margem bruta a gente analisa o lucro bruto em relação à receita líquida, na margem EBIT a gente analisa o lucro operacional antes de impostos e de taxas, tá? Comparado com a receita líquida. Então a margem EBIT nada mais é que o lucro operacional antes de impostos e taxas, tá? Então é uma métrica muito interessante de lucro, muito importante de lucro para usar como comparativo para outras empresas e por isso que a gente olha bastante do EBIT. Já a margem líquida, a gente olha o lucro líquido comparado com a receita líquida, tá? Então a gente vai usar essas 3 análises e a gente vai buscar as empresas que têm maior resultado desses 3 indicadores. Então a gente vai buscar margens positivas e margens grandes. Antes de buscar na planilha, a gente já vai entrar na parte da rentabilidade, tá? Agora a rentabilidade a gente olha 5 indicadores. Aqui o primeiro deles é o Operation ROA, que eu já vou ensinar como que a gente calcula, não tem nenhum site de indicadores fundamentalistas, a gente vai ter que calcular isso. O outro é o ROI, ROA e ROIC, já explico cada um deles, e por fim o giro de ativos, tá? O ROI é o Return on Equity, ou o retorno sobre o patrimônio líquido. Então a gente analisa o lucro líquido em comparação com o patrimônio líquido, tá? O ROA é a mesma coisa, a gente compara o lucro líquido, só que agora em relação aos ativos da empresa. Já o ROI, que a gente compara novamente o lucro líquido com relação ao capital investido total da empresa. E o giro de ativos é muito importante porque ele analisa a capacidade da empresa de manter suas operações no curto prazo. Então nada mais é que os ativos circulantes menos os passivos circulantes. O que seria circulante? Circulante é tudo que é de ativo e passivo num prazo de até 12 meses. Então, dívidas de curto prazo entram em passivo circulante, alguns ativos, por exemplo, estoque de alguns produtos entra no ativo circulante. Então é importante que a empresa tenha um giro de ativos positivo para que ela consiga manter suas operações. Por isso que a gente olha bastante para esse giro de ativos. Empresas rentáveis conseguem ter giro de ativos, um percentual de giro de ativos elevado. Então tem muito mais ativo circulante do que passivo circulante, tá? O Operation ROA que eu comentei, enquanto no ROA a gente analisa o lucro líquido sobre os ativos, o Operating ROA a gente analisa o lucro operacional com base nos ativos, tá? É essa a diferença. Ele é muito parecido com o ROA natural, mas tem essa diferença que é muito significativa, tá bom?
Então, agora que a gente sabe esses 7 indicadores, perdão, agora que a gente sabe esses 8 indicadores, a gente vai criar um ranking de cada empresa dessa, analisando tanto a eficiência quanto a rentabilidade. Nós vamos atrair peso 1 para eficiência e peso 1 para rentabilidade. Então, agora vindo aqui na planilha, a gente vai marcar também agora o ROI, ROA e ROIC. Falta marcar o giro de ativos. Bom, e agora o que vai ficar faltando vai ser o Operation ROA. E eu vou colocar aqui, vou criar uma coluna, tá? Primeiro nós vamos excluir todas as informações que pra gente não é necessário, tá? Eu vou deixar o preço, eu vou até marcar de outra cor aqui, vou marcar de vermelho o preço, o P sobre EBIT e o P sobre ativos, tá? Eu vou deixar marcado que a gente vai usar essas três colunas para gerar informação do Operation ROA, tá? Mas o restante a gente vai excluir. Então vamos excluir os outros. Eu deixei aqui liquidez média diária e valor de mercado porque se por acaso sair alguma empresa, né, no nosso top 10 que a gente quer filtrar, alguma empresa que a liquidez média diária é muito baixa, até inviável, ou que o valor de mercado seja menor que, por exemplo, 20 milhões de reais, a gente já exclui ela, tá? Então a gente vai deixar essas duas colunas só a título de informação, tá bom? Bom, agora a gente precisa criar a coluna Operation ROA, né? Operation ROA. Que nada mais é que EBIT sobre ativos. Então é o EBIT dividido pelo P sobre ativos. Com essa informação, nós temos em valor percentual o Operation ROA que nós queremos. Beleza? Então vou marcar aqui essa coluna de amarelo, que nós vamos usar ela. Bom, eu vou criar um ranking aqui de eficiência, tá? Vou até colocar de outra cor, então vou colocar de preto. E vou criar um ranking também de rentabilidade. Vou criar um ranking também de cada indicador que a gente está procurando. Então vai ter o ranking da margem bruta, ranking da margem EBIT, ranking da margem líquida. Bom, então a gente criou um ranking de cada indicador de eficiência. Margem bruta, margem EBIT e margem líquida. Então a gente vai ver quais são as melhores colocadas de cada ranking e vai dar uma nota para elas. Então a gente criou aqui o ranking de cada um, né? Margem bruta, margem EBIT e margem líquida, e a gente vai ranquear por ordem de cada empresa. Então a gente vai aqui na coluna margem bruta e ordenar do maior para o menor, que a gente quer a maior margem possível. Não vou entrar aqui no mérito, né, de como é que está essa margem, mas a gente vai seguir o modelo que está aqui, tá? Agora do margem EBIT, a gente ranqueia do maior para o menor. Mesma coisa a gente faz para a margem líquida. Então a gente vem aqui na margem líquida, coloca do maior para o menor. Então do ranking de eficiência, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um somatório. Um somatório desses 3 rankings de margem, tá? E a gente vai pegar do menor para o maior agora. Então, nosso ranking das 10 empresas foram essas daqui, tá? Calma que a gente já vai voltar nelas. Agora a gente vai fazer um ranking, o mesmo ranking, só que agora da rentabilidade, tá? A gente vai pegar todos os indicadores de rentabilidade, criar um ranking de pesos iguais e vai ver quais são as ações que vão surgir. No final de tudo, tendo o ranking de eficiência e o ranking de rentabilidade, a gente faz um novo somatório e pega as melhores empresas, tá? Que tem essa combinação. Então a gente cria o ranking do ROI, a gente cria o ranking de ROA, ROIC, ranking de ROA, ranking de ROIC, ranking de giro de ativos e por fim o ranking de Operation ROA. Então a gente vai aqui no ROI, vai do maior para o menor. A gente vai agora para o ROA. Bom, agora a gente criou um ranking de cada indicador, né, de rentabilidade. A gente vai fazer um somatório e nisso vai encontrar quais serão as melhores empresas desse tipo de filtro, né? Lembrando que isso não é recomendação de compra nem de venda, tem um intuito completamente educacional.
Bom, agora que a gente tem um ranking tanto das empresas eficientes quanto das empresas rentáveis, a gente vai fazer um novo ranking que seria o ranking geral que nós queremos. Ranking geral. Tá? E novamente a gente vai fazer um somatório. Bom, e aqui está as 10 empresas. Bom, Tasa, Ether, CSN Mineração, Atom, Unip. Como aqui a gente tem mais de um ticker, então a gente vai buscar 10 tickers diferentes. Então a gente vai buscar 10 empresas diferentes. Como aqui tem tickers repetidos e a gente não excluiu, agora é o momento da gente adicionar alguns tickers. Então, por exemplo, Tasa tem 2 tickers, então a gente vai adicionar mais uma empresa. Então, Unip tem 3 tickers de Unip, então a gente vai adicionar mais 2 empresas. Pronto. Então aqui nós temos, de fato, as 10 empresas, tá? Então aqui são 10 empresas, tá? Cada uma com tickers diferentes. A gente vai anotar essas empresas para fazer novos comparativos. Então, aqui, em tese, teria as empresas mais eficientes e mais rentáveis da Bolsa, que traduz, em muitos casos, como empresas de alta qualidade. Se as empresas se mantêm lucrativas, rentáveis no longo prazo, isso traduz em empresas, mostra que são empresas de alta qualidade. Tá? Então a gente vai selecionar esse grupo de empresas e vai anotar cada uma delas. Bom, então aqui nós anotamos 10 empresas, tá? Tasa, Eternit, CSN Mineração, Atom, Unip. Essas duas são BDRs, depois a gente pode entrar mais a fundo em cada uma delas. Vale, UI Soluções e CSNA3. Beleza? Bom, agora então a gente filtrou empresas, né? As empresas mais rentáveis, as empresas mais eficientes da Bolsa, tá? Considerando esse filtro. Então, lembrando que não é recomendação, esse filtro a gente faz para justamente pegar esse conjunto, essa amostra pequena de empresas e estudar a fundo cada uma delas, tá bom? Então, com essa amostra a gente já consegue ter uma quantidade interessante de empresas que é capaz a gente estudar a fundo cada uma delas. Bom, então como a gente já passou pelo filtro de empresas de qualidade, tá? Alguns filtros, existem várias outras formas de você encontrar empresas de qualidade, tá? Formas até mais aprofundadas, diferentes. Mas essa forma aqui é a forma mais fácil e mais objetiva. Agora a gente vai para empresas de dividendos, tá? Quando a gente fala em empresas de dividendos, a gente normalmente olha para empresas que geram bastante fluxo de caixa. E a gente vai aplicar um filtro agora, que é um filtro de dividendos, para tentar captar esse tipo de empresa. E ele se resume a apenas 6 indicadores, tá? O primeiro é o Dividend Yield, tá? Que nada mais é que o quanto que a empresa distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses comparado ao preço dela de hoje. E aqui é interessante que o ideal seria você fazer essa comparação não pegando o preço de hoje, mas sim do primeiro dia dos últimos 12 meses. Mas é muito difícil a gente ter essa informação nos sites fundamentalistas e por isso que a gente vai adotar uma métrica diferente para ele, que daqui a pouco eu já explico. Outro indicador que eu já falei que é a margem bruta. É importante que empresas que distribuem dividendos tenham margens altas, porque mostra que ela está distribuindo o que ela ganha e não distribuindo parte do patrimônio, que é possível também. Então a gente não quer empresas que distribuem dividendos, mas esses dividendos provêm de parte do patrimônio e não do próprio lucro da empresa. É importante também que essas empresas tenham um CAGR de receita e um CAGR de lucros crescente. O que são CAGRs de receita e CAGRs de lucros? Esses CAGRs são o crescimento anual composto dos últimos 5 anos. Então, se o CAGR de receitas da empresa é 5%, quer dizer que a empresa está crescendo suas receitas 5% ao ano nos últimos 5 anos. É importante que a gente pegue empresas que tenham lucros e receitas crescentes, que isso mostra para a gente que ao longo do tempo os dividendos também vão crescer. Se uma empresa distribui dividendos, mas não tem receitas nem lucros crescentes, dificilmente ela vai ser bem remunerada por acionista, porque ela vai estagnar essa distribuição e isso não vai ser interessante. A gente pode acabar perdendo muito em ganho de capital, que é importante também nesse tipo de empresa, não só ganho de dividendos, mas também o ganho de capital da cota, né? A valorização das suas cotas, das suas ações. Outra métrica importante é comparar os passivos e os ativos da empresa. É interessante que a empresa tenha mais ativos do que passivos. Novamente, a gente não quer empresas que distribuem o seu patrimônio e isso faz com que, apesar da alta distribuição, ela possa acabar a perder a cotação dela, a cotação pode cair, isso não é tão interessante para a gente. E por fim, o ROIC, ele é uma métrica muito importante hoje, né, principalmente nessa discussão de taxação dos dividendos, porque empresas que distribuem dividendos e têm ROIC saudáveis não vão ser tão impactadas se caso vier a tributação dos dividendos, porque se ela não distribuir ou distribuir pouco,
o restante que ela gera de fluxo de caixa, ela consegue reinvestir nela mesma de forma a rentabilizar para o acionista de outra forma, sem ser a distribuição de dividendos. Então, empresas que precisam distribuir dividendos, né, e não tem o que fazer com esse dinheiro dentro da própria empresa, do caixa dela, elas vão ser mais impactadas, porque se ela não consegue reinvestir nela mesma, ela é obrigada a distribuir. Então, a taxação dos dividendos vai punir bastante o investidor minoritário nesse caso. Então, por isso que é importante pegar empresas também que têm ROICs relevantes. ROICs não precisa ser tão alto, mas não pode ter ROICs ruins, tá bom? Então, nós vamos voltar aqui para a planilha e agora a gente vai para o filtro de dividendos. Então, novamente, eu vou marcar aqui os indicadores que são interessantes para a gente, tá? Bom, marcado aqui eu vou excluir as outras colunas. Aqui agora, como a gente só tem agora esses 5 indicadores, a gente vai excluir as empresas que não distribuem dividendos, tá? Então a gente vai vir aqui no Dividend Yield, vai marcar do maior para o menor e vai excluir todas as empresas que não distribuem. Da mesma forma, a gente vai excluir todas as empresas que têm margem bruta negativas ou que não foram informadas, tá? O mesmo faremos para o ROIC. Com relação ao passivo sobre ativo, a gente vai excluir todas as empresas que têm mais passivos do que ativos, tá? Então eu vou classificar agora do menor para o maior e vou pegar vou excluir todos os valores acima de 1. Outra coisa que faremos também, a gente vai excluir as empresas que têm CAGR de receitas negativo ou que não foram informados. O mesmo faremos para o CAGR de lucros, tá? Bom, feito esse primeiro filtro inicial, agora a gente vai criar um ranking de cada indicador desse, tá? Com o mesmo peso. Bom, aqui no filtro dos dividendos, o que eu fiz, tá? Então, cada um desses cinco indicadores importantes para esse filtro, eu peguei e criei um ranking de cada um deles. Então, do maior para o menor de cada indicador desse, excetuando passivos sobre ativos, que quanto menor, melhor. Porque daí mostra que a empresa tem mais ativos do que passivos, tá? Então, aqui eu classifiquei do maior para o menor o Dividend Yield, excluindo as empresas que têm Dividend Yield igual a zero. Então, aqui eu criei um ranking, né, do primeiro até o último. Então, eu peguei margens brutas apenas positivas, ROIC, e aí classifiquei do maior para o menor. ROIC, da mesma forma, peguei só ROIC positivo e classifiquei do maior para o menor. Passivos sobre ativos, classifiquei do menor para o maior e tirei todos que são negativos. CAGR de receitas, só peguei positivos e classifiquei do maior para o menor e fui colocando aqui do primeiro até o último, classificando. E CAGR de lucros a mesma coisa, tá? Então aqui é do primeiro até o último. Margem bruta, se a gente classificar aqui do maior para o menor, a gente também classifica aqui o ranking dela. ROIC é a mesma coisa, então aqui isso, ROIC também. Passivos sobre ativos agora é do menor para o maior, aí a gente coloca aqui dessa ordem, do primeiro até o último. E os CAGRs a mesma coisa. Então aqui a gente tem já CAGR de lucros a mesma coisa. Com isso a gente chega num ranking geral, tá? Então no ranking a gente faz o somatório desses outros rankings. Então, a melhor combinação desses 5 indicadores terá a menor pontuação no ranking. Então, a gente classifica do menor para o maior. Então, a gente pode ver aqui que o conjunto de empresas que combina com o melhor conjunto desses indicadores são essas empresas aqui. Então, são essas 10 empresas. Então, aqui a gente tem MOR 3, TRPL 4, NIP, JHSF, Taesa. Então, essas 10 empresas são as melhores empresas que, combinados os indicadores de Dividend Yield, margem bruta, ROIC, passivos sobre ativos, CAGR de receita de 5 anos e CAGR de lucros de 5 anos, são as 10 empresas que melhor têm essa combinação. Essa combinação é importante porque a gente garante a distribuição de dividendos, porque tem a Dividend Yield passado. A gente tem margem bruta positiva, o que mostra que a empresa é lucrativa e não está distribuindo patrimônio. O ROIC mostra para a gente que a empresa, mesmo se vier a taxação, ela ainda se mantém competitiva. Passivos sobre ativos, assim como a margem bruta mostra que ela tem mais ativos do que passivos e ela não vai distribuir patrimônio. E os CAGRs de receita mostra pra gente que ela continua crescente, tanto nas suas receitas quanto nos lucros. Isso traduz pra gente em ganho de capital. Então não adianta nada a gente receber altos dividend yields se a empresa perde capital com o passar do tempo. Então eu vou até anotar essas empresas aqui, colocar lá no nosso e colocar aqui, ó. Então nessas 10 empresas. Bom,
Então aqui são as 10 empresas que nós encontramos, beleza? Bom, e aqui talvez seja a parte mais interessante desse vídeo, onde eu vou mostrar como o gestor americano, um famoso gestor americano, né, Joel Greenblatt, faz para extrair uma rentabilidade, né, que em um período de 17 anos ele conseguiu um retorno de 30,8% ao ano, tá? Nesse mesmo período o S&P 500, né, que é a métrica lá de média das empresas, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, foi 12% ao ano. Vou mostrar como que ele procura empresas baratas, tá? Então a metodologia dele é para procurar empresas descontadas, inclusive ele mesmo, até no livro dele ele fala que normalmente são empresas que não são tão vistas pelos analistas, tão conhecidas pelo mercado, né? Não são muito bem vistas, então são empresas diferentes, mas que ele conseguiu extrair altas rentabilidades dessas empresas olhando apenas para 2 indicadores, tá bom? Bom, o primeiro é o Operation ROA. O Operation ROA a gente já viu como é que funciona, né? Como é que chega no cálculo. Então a gente pega o EBIT e divide pelos ativos. E o segundo indicador, que na minha opinião é um dos mais interessantes, é um dos poucos indicadores que a gente consegue olhar individualmente, é o EBIT sobre EV. O EBIT a gente já sabe que é o lucro operacional antes de impostos e antes das taxas, mas o EV significa valor da firma, que nada mais é que a soma do valor de mercado, incluindo a dívida da empresa. Então, ele junta tanto o valor de mercado da empresa quanto que ela tem em dívida e compara a rentabilidade da empresa com todo esse conjunto, tanto com o valor de mercado da empresa quanto que ela tem de endividado. Vou dar um exemplo. Se você financiasse um imóvel, né? Um imóvel de 1 milhão, você financia 800 mil e paga à vista 200 mil. E esse imóvel te gera um aluguel de 4 mil ao mês, tá? Se você for fazer a rentabilidade no P sobre L, né, que é a relação preço-lucro, você só analisaria seu lucro de 4 mil com base no valor que você aportou de 200 mil reais. E isso é errado analisar, porque você sabe que existe uma dívida de 800 mil que você está usufruindo dessa rentabilidade. O EBIT sobre EV consegue analisar todo esse conjunto. Então, analisando sobre o P sobre L, você analisaria os 4 mil em virtude dos 200 mil, sem considerar os 800 mil de dívida, nesse exemplo que eu dei. Analisando o EBIT sobre EV, você considera todos os 1 milhão, tanto o valor que você aportou de 200 mil, né, tirou do seu bolso, quanto os 800 mil endividados que tá para te gerar esse retorno de 4 mil ao mês. Então, por isso que é tão importante e interessante a gente olhar para o EBIT sobre EV. Ele é uma métrica fundamental para a gente analisar a lucratividade da empresa. Bom, então vamos para a planilha, né? Vamos gerar essas empresas do Greenblatt. Então, eu estou aqui na planilha. A gente vai pegar só as colunas que interessam para a gente. Então, do Operation ROA, a gente já sabe que a gente precisa da coluna de preço, P sobre ativos e P sobre EBIT. Agora, do EBIT sobre EV, a gente vai pegar essa coluna EV sobre EBIT, tá? Então, a gente vai pegar aqui essas informações, vai excluir todo o restante. Bom, e aqui o primeiro passo é a gente colocar aqui o Operation ROA, que a gente já sabe que é o EBIT, então a gente pega o P, divide pelo P sobre EBIT, que a gente vai ter o EBIT, divide pelo preço, dividido pelo P sobre ativos. Aqui a gente consegue essa informação. Próximo passo é a gente olhar para o EBIT sobre EV. E para a gente descobrir o EBIT sobre EV, a gente simplesmente tem que colocar o inverso do EV sobre EBIT. Então é 1 sobre EV sobre EBIT. A gente tem, aí com isso a gente tem o EBIT sobre EV. Bom, mas agora a gente também vai fazer algumas exclusões. Bom, então a gente tem esses 2 indicadores fundamentais. Então a gente vai filtrar do maior para o menor, vai excluir as informações que não tem dados. A gente vai fazer o mesmo para o EBIT sobre EV. E aqui a gente vai criar um ranking. Agora é o ranking do Operation ROA e aqui é o ranking do EBIT sobre EV. Com isso a gente consegue o ranking geral, o ranking do Joel Greenblatt, que nada mais é que a soma dessas 2 informações, desses 2 somatórios de ranking que a gente pegou. Então eu vou colocar aqui em outra cor para diferenciar e aí do menor para o maior. Então aqui a gente consegue, daqui a gente já tem 10 empresas. A gente vai excluir o que está repetido, tá? Deixa eu excluir esses daqui. Bom, então aqui a gente conseguiu o ranking das 10 empresas, né, das 10 melhores empresas segundo o Joel Greenblatt. Então é dessa forma que ele estrutura o ranking dele, que ele faz a filtragem dele. No processo que ele traduz no livro, ele faz isso com as 30 empresas, as 30 primeiras empresas, mas existe um estudo dele mesmo que prova, se você fizer com
com as 10 primeiras empresas, 15 primeiras empresas, o retorno é melhor, mas a volatilidade é maior também. Então, aqui estão um conjunto das 10 melhores empresas nesse quesito dele. A gente vai anotar aqui no filtro, a gente vai anotar aqui na lista de empresas, então, das 10 empresas mais baratas. Bom, então aqui está a lista das 10 empresas, tá? Espero que tenha ajudado, lembrando que isso não é recomendação. O intuito desse vídeo é estritamente educativo, para você realizar os seus filtros aí na sua casa, para você pegar esses filtros que nós fizemos e estudar um a um as empresas, olhar o relatório do analista. Inclusive eu vou deixar aqui, não estou sendo pago por isso, mas a BTG Equity Research, né, que é a research da BTG, que é gratuita por enquanto. Então, se você não assina nenhuma casa, é interessante você dar uma olhada na recomendação do analista. Então, com essas empresas a gente consegue ter uma lista de 30 empresas, já é uma lista interessante para a gente começar a estudar, analisar, fazer um mapeamento, assim como outros vídeos aqui do canal. Eu pego cada empresa e faço um mapeamento dela, entendo o perfil de receita, perfil de lucro, perfil da dívida, vejo o histórico da empresa, como que ela ganha dinheiro, o guidance da empresa para os próximos anos, as projeções. Isso aqui é só uma das etapas de filtragem de empresas, de seleção de empresas, para assim começar a verdadeira análise, até depois mais para frente do valuation, né, que os analistas fazem bastante, que é interessante também para a gente analisar se vale a pena ou não investir na empresa. Então espero que esse vídeo tenha clareado, tenha ajudado. Isso aqui tem um intuito educativo, informativo, para te ajudar a filtrar determinadas tipologias de empresas. Se você prefere empresas que distribuem dividendos, provavelmente o segundo filtro cabe melhor para você. Se você prefere empresas mais descontadas, a metodologia do Greenblatt talvez caiba melhor para você. Se você prefere empresas eficientes e rentáveis no longo prazo, talvez o primeiro filtro te ajude a selecionar um determinado conjunto de empresas para sua carteira. E espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, comentários, dúvidas, críticas são sempre bem-vindas. E é isso, pessoal. Um abraço, até mais.